Imagine a cena clássica que você já viu em dezenas de filmes de Hollywood. Milhares de homens seminus, sob um sol escaldante, sendo chicoteados por guardas impiedosos enquanto arrastam blocos de pedra gigantescos para construir as pirâmides de Gizé. É uma imagem poderosa, dramática e que evoca uma escala de sofrimento humano quase inimaginável. Mas existe um pequeno problema com essa imagem. Ela é absolutamente falsa. O que você aprendeu na escola, viu no cinema e ouviu em conversas casuais é, provavelmente, a fake news mais antiga e bem-sucedida da história da humanidade. Por mais de 2000 anos, o mundo acreditou que as pirâmides foram erguidas pelo suor e pelo sangue de escravos, quando, na verdade, a arqueologia moderna nos conta uma história de engenharia social, orgulho nacional e uma logística tão avançada que faria as maiores empresas de tecnologia de hoje parecerem amadoras. A pergunta que fica é: se não foram os escravos, quem foram essas pessoas? E por que o mito da escravidão se tornou tão onipresente na nossa cultura? Para entender isso, precisamos voltar no tempo e identificar o exato momento em que essa notícia falsa nasceu. E acredite ou não, ela tem um culpado com nome e sobrenome: Heródoto. O historiador grego, frequentemente chamado de pai da história, visitou o Egito por volta de 450 a.C., ou seja, mais de 2000 anos depois que as pirâmides de Gizé foram concluídas. Ele ouviu guias locais e compilou histórias, relatando que 100.000 escravos trabalharam em turnos constantes para erguer a grande pirâmide de Quéops. O problema é que Heródoto era um mestre em misturar fatos com boatos, e para um grego daquela época, a ideia de um projeto tão monumental só poderia ter sido realizada através do trabalho forçado. A partir dali, a semente estava plantada. Ao longo dos séculos, essa narrativa foi reforçada por interpretações equivocadas de textos religiosos e, mais tarde, pela cultura pop. Quando pensamos no êxodo bíblico, nossa mente projeta automaticamente os israelitas construindo pirâmides. No entanto, o texto bíblico menciona que os hebreus construíram cidades-armazém, como Pitom e Ramsés, mas nunca cita as pirâmides de Gizé, que já eram monumentos antigos e desgastados quando qualquer presença israelita no Egito teria ocorrido. Mesmo assim, Hollywood comprou a ideia. Filmes épicos como Os 10 Mandamentos cristalizaram visualmente a imagem do escravo sofrido diante da esfinge, tornando quase impossível para o público comum imaginar qualquer outra realidade. Mas a ciência não se baseia em roteiros de cinema. Nas últimas 3 décadas, descobertas arqueológicas revolucionárias no Planalto de Gizé mudaram tudo. O arqueólogo egípcio Zahi Hawass e o americano Mark Lehner encontraram o que chamamos hoje de Vila dos Construtores. Não era um campo de concentração ou uma prisão, mas uma cidade planejada, com infraestrutura completa para abrigar milhares de trabalhadores. E o que os vestígios encontrados lá nos dizem é fascinante. Encontramos padarias em escala industrial capazes de produzir milhares de pães, diariamente, restos de ossos de animais que indicam uma dieta rica em proteínas, com carne de gado e ovelha de alta qualidade. Escravos, na antiguidade, não comiam carne nobre todos os dias. Eles eram alimentados com o mínimo necessário para a sobrevivência. A dieta desses construtores era, na verdade, melhor do que a da média da população egípcia da época. Outra prova irrefutável vem dos próprios esqueletos encontrados nos cemitérios próximos às pirâmides. A análise forense desses ossos revelou algo surpreendente. Muitos trabalhadores apresentavam sinais de intervenções médicas complexas. Encontramos ossos com fraturas que foram perfeitamente consolidadas, indicando que esses homens receberam cuidados médicos de ponta para o período. Há registros de cirurgias cerebrais bem-sucedidas e amputações feitas com precisão que permitiram ao paciente viver por muitos anos depois. O custo e o esforço para manter um escravo vivo com esse nível de medicina não fariam sentido econômico para o Estado egípcio se eles fossem meramente descartáveis. Isso aponta para uma mão de obra altamente valorizada e qualificada. Mas, se não eram escravos,
Como o faraó convencia milhares de pessoas a carregar pedras de 2 toneladas sob o sol? A resposta está na estrutura social do Antigo Egito e em um conceito chamado corveia. No Egito Antigo, os cidadãos tinham a obrigação de prestar serviços ao Estado em grandes projetos de infraestrutura, como canais de irrigação e, claro, as pirâmides. Isso não era visto como uma punição, mas como uma forma de pagar impostos através do trabalho, em um sistema onde a moeda, como conhecemos, ainda não existia. Além disso, havia um componente religioso profundo. O faraó não era apenas um rei, ele era um deus vivo na terra. Trabalhar na tumba do rei era garantir a ordem do universo e, de certa forma, garantir a própria prosperidade espiritual e material do trabalhador. Imagine o senso de comunidade. Descobrimos grafites nas paredes internas de algumas pirâmides, em locais que nunca deveriam ser vistos por olhos humanos. Esses grafites foram feitos pelos próprios trabalhadores, e eles não escreveram mensagens de desespero. Eles escreveram nomes de suas equipes. Grupos como os Amigos de Quéops ou os Bêbados de Miquerinos. Eles competiam entre si para ver quem movia mais pedras ou quem trabalhava com mais precisão. Havia um orgulho de equipe, uma camaradagem que só existe em grupos de trabalhadores livres e engajados. Era uma espécie de projeto nacional, um esforço coletivo que unia o país inteiro. A logística desse projeto é algo que ainda desafia nossa compreensão moderna. Não se tratava apenas de força bruta, era necessário um sistema de transporte fluvial sofisticado para trazer o granito de Assuão, a centenas de quilômetros de distância, aproveitando as cheias do rio Nilo. Era preciso uma burocracia imensa para gerenciar os suprimentos, os turnos e a engenharia de precisão que permitiu que a Grande Pirâmide fosse alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais. O mito do escravo simplifica demais uma realidade que é muito mais impressionante. A capacidade de uma civilização de se organizar de forma tão eficiente que o resultado de seu trabalho permanece de pé. 500 anos depois. A persistência da fake news dos escravos é um estudo de caso sobre como a economia da informação funciona. Mitos simplistas são mais fáceis de digerir do que realidades complexas. A ideia de um tirano cruel escravizando multidões se encaixa perfeitamente na nossa narrativa ocidental de progresso, onde o passado é sempre visto como mais bárbaro e menos iluminado do que o presente. Quando Hollywood reforça esse mito, ela o faz porque o conflito entre o oprimido e o opressor gera um drama muito melhor do que uma história sobre logística, impostos em forma de trabalho e dietas ricas em proteínas. No entanto, manter viva essa mentira é um desrespeito ao legado dos antigos egípcios. Ao dizer que foram escravos, estamos retirando o mérito da incrível sofisticação social e técnica daquela civilização. Estamos ignorando o fato de que eles criaram um sistema onde o cidadão comum se sentia parte de algo eterno. O Egito das Pirâmides não era um lugar de chicotes e correntes, mas de planejamento, ciência e uma devoção que hoje mal conseguimos compreender. As pirâmides não foram construídas pelo medo, mas pela organização monumental de um Estado que entendeu, antes de qualquer outro, que o poder da cooperação humana supera qualquer força coercitiva. Até hoje, quando você caminha pelo Planalto de Gizé, a magnitude daquelas estruturas silencia qualquer dúvida. Mas a verdadeira maravilha não são apenas as pedras, mas a sociedade que elas representam. Uma sociedade que conseguia mobilizar 30.000 pessoas por vez, alimentá-las, cuidar de sua saúde e mantê-las motivadas por décadas. A descoberta dos diários de Merer, um papiro encontrado recentemente que detalha o transporte de calcário para a Grande Pirâmide, foi o prego final no caixão da teoria da escravidão. O diário mostra um funcionário de nível médio descrevendo cronogramas, pagamentos e rotas logísticas com a frieza e a precisão de um gerente de projetos moderno. Não há menção a chicotes, há menção a prazos e entregas. Então, da próxima vez que você vir um filme ou ler algo mencionando a escravidão nas pirâmides, lembre-se de que a verdade é muito mais fascinante. O mito caiu, e no seu lugar surgiu a imagem de uma humanidade capaz de feitos extraordinários
através da engenhosidade e da união. Desmistificar essas histórias não é apenas um exercício acadêmico, é uma forma de olhar para o nosso passado com mais clareza e, quem sabe, aprender um pouco sobre o que somos capazes de realizar quando trabalhamos juntos por um objetivo comum. O conhecimento é a única ferramenta capaz de derrubar as fake news que atravessam milênios, e entender o Egito real é o primeiro passo para apreciar a verdadeira grandeza da nossa história. Se você gostou desse mergulho na história real, não esqueça de se inscrever para mais conteúdos que desafiam o que você acha que sabe.